O FJF, Ensino Remoto Emergencial 2020-1, Mecânica MAC 010. Então, o exercício aí apresenta duas forças aplicadas no gancho e pede a resultante dessas duas forças. Eu vou começar aqui com a força F, que tem uma intensidade de 60 graus e forma com o plano XY o ângulo de 60 graus. Então, o que eu quero que vocês observem é que com um ângulo de 60 graus, a gente encontra duas projeções para a força F. A primeira projeção, que é a oposta ao ângulo de 60 graus, é a própria componente Z. Repare como ela é paralela ao eixo Z. Então, pela relação trigonométrica, né, com o seno do ângulo de 60, a gente obtém diretamente a FZ. Tá? Já estou escrevendo ali, olha, FZ é igual a F seno de 60. Então, é simples obter a primeira componente e ela já é uma componente cartesiana da força. Tá? Agora, pelo cosseno de 60, ou seja, a outra projeção que esse ângulo me dá, ela ainda não é uma componente cartesiana, porque ela não é nem a Fx nem a Fy. Eu chamei ela de F', porque ela é uma projeção da força no plano. Tá? Então, essa F' que eu estou escrevendo ali agora, F cosseno de 60, ela ainda não é uma componente cartesiana da força. Ela é uma projeção da força no plano XY. Para a gente terminar de escrever as outras componentes cartesianas, Fx e Fy, é preciso aplicar uma segunda regra do paralelogramo. Então, eu me aproximei ali e vou desenhar de novo. Eu vou agora decompor a F', aí sim, nos dois eixos, tá? E ali eu estou desenhando, estou traçando as duas outras componentes. A Fx, que está apontando na direção positiva do eixo X, e a Fy, repare que ela vai apontar na direção contrária à direção positiva do eixo Y. Então, a nossa Fx vai ser positiva e a Fy vai ser negativa. E eu vou encontrar elas, né? Elas são as componentes da F'. E eu vou encontrar elas ali por aquela relação trigonométrica, por relações trigonométricas com o ângulo de 45 graus. Tudo bem? Então, vou terminar ali de escrever as duas componentes agora. A Fx, que ela acompanha o arco de 45, então eu vou encontrar pela relação trigonométrica com o cosseno de 45, positiva, F', cosseno de 45. E aí, quem é F'? Eu conheço o tamanho da projeção F', porque eu já encontrei na linha de cima. Lembrando, a gente combina sempre um número de algarismos significativos para trabalhar. Eu estou resolvendo esses exercícios com 4 algarismos significativos. E vamos lá finalizar a Fy, então, que vai ser, no caso, negativa, né? Vou encontrar pela relação trigonométrica com seno de 45. É óbvio que para o ângulo de 45 não faz diferença, seno e cosseno, mas só para ficar a expressão correta ali, eu vou anotar, né? Seno e cosseno, embora a gente saiba que dá o mesmo valor.
que a gente fez nesse primeiro passo? Encontrou as 3 componentes cartesianas da primeira força, né? É necessário, para um exercício tridimensional, se eu quero somar forças, eu tenho que primeiro decompor ela nas 3 direções. O que eu estou marcando ali é o seguinte: a força G, ela foi dada de outra forma, né? Ele me falou qual é a intensidade dela e os ângulos diretores, só que ele me deu o alfa, o beta e não me informou quem é o gama, né? Faltou o gama? De fato, faltou o gama? Não necessariamente, porque a gente deve lembrar que existe uma relação entre os cossenos diretores, né? Eles têm que obedecer a essa equação que eu estou escrevendo aí, né? Porque os cossenos diretores, eles são as componentes de um vetor unitário, né? Do vetor unitário do vetor direção. Ou seja, eu não tenho qualquer gama, eu tenho o gama que atende a essa equação do vetor unitário. O que eu estou fazendo ali é substituindo o alfa e o beta que eu conheço para encontrar o gama correspondente para aquela direção, ok? Então, se o cosseno ao quadrado de gama é aquilo ali, aí eu chamo a atenção para o seguinte: cuidado com o cosseno ao quadrado de um ângulo. O que é o cosseno ao quadrado de um ângulo? Tá? Eu coloquei até o parênteses ali para não dar dúvida. Cuidado para não fazer o cosseno de um ângulo ao quadrado, é o cosseno do ângulo, aí entre parênteses, isso tudo ao quadrado, tá? Cuidado aí. Fiz a continha, tá? Então, o cosseno ao quadrado do ângulo deu aquele valor ali, 0,7466. Então, o cosseno do ângulo é a raiz quadrada daquilo ali. Só que lembrando, a raiz quadrada são 2 valores, na verdade, é o positivo e o negativo. É o mais ou menos o valor que eu vou encontrar na minha calculadora, né? Então, eu vou puxar 2 chavezinhas ali, porque eu tenho 2 opções. Um é o valor positivo daquela raiz, e aí eu espero que vocês vão acompanhando aí, refazendo os cálculos, até para verificar se os meus cálculos estão certinhos. Então, um é o positivo, o outro é o negativo. Então, o cosseno do ângulo pode ser 0,8641, o que me daria, então, que o gama, olha, eu escrevi errado ali, escrevi alfa, tá? Desculpem aí, escrevi alfa, é gama, a gente está calculando o gama. Então, ou o gama é o arco cujo cosseno vale 0,8641, ou o gama é o arco cujo cosseno vale menos 0,8641. Aí deu 30,22 ou 149,8. Dúvida: qual dos dois de fato é? Qual dos dois? Eu tenho 2 opções para o gama. Aí o que eu faço? Eu volto ali na minha figura. Eu vou lembrar quem é o gama. Quem que eu estou procurando de verdade? Quem é esse ângulo diretor, né? O gama é o ângulo que o vetor faz com o eixo Z. Então, olhando aqui, vocês acham que é o de 30 ou o de 149? É o menor deles, né? Dá para ver lá pela figura, né, que para esse exercício, para esse dado, o ângulo é menor do que 90 graus. Com os 3 ângulos diretores, eu consigo escrever, né, uma vez que eu tenho o módulo da minha força, eu consigo escrever a minha força vetorialmente, como o produto do módulo vezes o vetor unitário. O vetor unitário formado pelos cossenos diretores. Olha lá. Quem é o meu vetor unitário? É o cosseno de alfa I mais o cosseno de beta J mais o cosseno de gama K. Então, eu estou escrevendo o meu vetor força G na sua forma vetorial cartesiana, né? Dessa forma, eu consigo o quê? Multiplicando o meu módulo por cada uma dos cossenos diretores, ali 80 vezes cosseno de 111, eu obtenho a minha
componente x, o meu gx. E assim sucessivamente. 80 vezes o cosseno de 69,3 me dá a GY. E 80 vezes o cosseno de 30,22 vai me dar a minha GZ. Todo mundo em quilonewton, né? Cada uma dessas componentes tem a mesma unidade de força que o meu vetor força. E aí, então, o que eu fiz nessa segunda etapa? Eu também obtive as componentes cartesianas do meu segundo vetor força. Como eu tinha feito para F, agora eu fiz para G. Eu estou apta agora a somar essas componentes e obter a minha resultante. Então, quem é a minha Rx? Quem é a minha Rx? É o somatório das forças em x, ou seja, a minha Fx mais a minha Gx. E assim sucessivamente, né? Ry é a Fy mais a Gy. E a minha RZ é a FZ mais a GZ. E aí, alunos, prezados alunos, que estão assistindo cada exercício desses, aproveitem que fica um pouco lenta, né, devido à renderização aí do vídeo, e saquem das suas melhores armas, que é o caderno, o lápis, a borracha, a sua calculadora, e vão refazendo o exercício. Não apenas assistam o exercício. A pior estratégia possível é você simplesmente assistir ao vídeo. Pegue o papel aí do lado, refaça essas continhas. Quem sabe você encontra uma continha aí que a professora fez errada, e aí comente lá, e professora, encontrei uma continha errada, e a gente corrige isso juntos depois na aula, no nosso encontro, tá? Então, temos as três componentes da força resultante, pelo Teorema de Pitágoras generalizado, quadrado, você vai tomar o quadrado de cada uma delas, somar e depois tirar a raiz disso, você encontra a resultante, o módulo da resultante, e tomando cada uma dessas componentes dividida pela resultante, você encontra o cosseno diretor, e o ângulo diretor é o arco cujo cosseno vale isso. Portanto, você encontra o alfa e, por analogia, você encontra o beta e o gama. Né? Eram as duas perguntas que ele estava pedindo. Ele estava pedindo a resultante na sua forma de vetor cartesiano e na sua forma escalar, ou seja, módulo e ângulos diretores. Tá? Então, a gente respondeu das duas formas possíveis. Módulo e ângulos diretores. No final, aí o panorama da resolução do exercício
né? Letra A e letra B. Aliás, minto, né? Agora que eu vou escrever, não tinha escrito de fato a força resultante na forma de um vetor, né? De forma elegante, digamos assim, elegantemente escrito na forma de um vetor cartesiano. Vou fechar com chave de ouro ali, ó. Como é que a gente escreve o vetor na sua forma vetorial cartesiana? Então, você abre as chaves, né? E escreve componente por componente assim, olha, RXI mais RYJ mais RZK. Fecha as suas chaves e põe a unidade do lado de fora. E aí sim a gente respondeu do jeitinho que estava sendo pedido lá na letra A. Né? Na forma de um vetor cartesiano. E a letra B, intensidade, estou mostrando ali é o R, e o ângulo diretor, os ângulos diretores, estou mostrando de novo ali o alfa, beta e gama, agora sim o panorama geral da resolução do exercício. Tá? Espero que vocês tenham acompanhado. Um abraço, até o próximo exercício.